Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, um julgamento. E não é um julgamento qualquer. Vamos usar uma estrutura quase teológica para decidir o destino eterno de um dos maiores ícones da cultura pop, o Pernalonga. Eu sei. A pergunta parece uma loucura, né? Mas acredite, quando a gente pega a estrutura moral super rígida de um poema épico lá do século XIV e aplica num personagem de desenho do século XX, a coisa fica bem interessante. Revela umas verdades fascinantes sobre os dois lados. Ok, então para começar esse nosso julgamento precisamos de umas regras básicas. Primeiro, vamos tratar o nosso sujeito, o Lepus Cálidos, como um ser com alma, capaz de fazer escolhas morais. E o ponto crucial aqui é, ele morreu sem se arrepender de nada do que fez. Então vamos lá. A nossa descida começa igualzinha à do Dante, lá no Alto Inferno. A cada círculo que a gente passar, fica a pergunta: será que o Pernalonga se encaixa aqui? Bom, os pecados do Alto Inferno somos da incontinência, sabe? Aqueles de paixão descontrolada. E aí a gente pensa no Pernalonga. Ele usa a sedução direto, mas nunca é por desejo, né? É tudo calculado. É uma arma, uma fraude estratégica. E a gula? E aquela cenoura que está sempre na mão dele? Não é fome, gente. Aquilo ali é puro teatro. É um acessório para mostrar o quão superior e tranquilo ele é, mesmo na cara do perigo. Ele não come para viver. Ele come para mostrar quem manda. Então, o ponto crucial é esse. A alma do Pernalonga não é movida pela paixão. Os pecados dele são frios, são intelectuais, totalmente deliberados. E isso significa uma coisa: a gente vai ter que descer muito mais fundo no abismo. Ok, chegamos no sétimo círculo, o reino dos violentos. Pensa bem, bigornas, dinamite, explosões. Com certeza é aqui o lugar dele, não é possível? E essa frase é perfeita, resume o personagem. Quando ele fala isso, não é um impulso, é uma escolha consciente. Ele está decidindo entrar num combate para punir o outro. Só que, no mundo de Dante, a coisa é mais complexa. Tem duas formas de machucar alguém. A do leão, que é a violência pura e simples, e a da serpente, que é a fraude. E essa é a parte interessante. Para Dante, a violência é coisa de animal. A fraude, não. A fraude é o mal que só o ser humano consegue fazer usando a inteligência para a maldade. Então, a violência do Pernalonga é o rugido de um leão ou é o sussurro de uma serpente? Pensa bem, ele quase nunca usa força bruta. Ele convence os inimigos a correr de penhascos. Ele engana os outros para que a própria armadilha exploda neles. A violência dele é sempre um resultado da astúcia. Sem dúvida nenhuma, ele é a serpente. E é por isso que a gente chega aqui. Oitavo círculo do inferno, Malebold. Um lugar feito sob medida para quem comete fraude simples. O lar perfeito para um arquétipo de trapaceiro como ele. O Malebolge é dividido em 10 fossos, as bolges, cada um para um tipo diferente de fraude. Então o que a gente vai fazer agora é analisar o Pernalonga e ver em qual desses fossos ele se encaixa direitinho. Ele até poderia ser um conselheiro fraudulento, sim, mas o pecado dele vai mais fundo. É algo muito mais fundamental. O Pernalonga não só mente, ele ataca a própria ideia de verdade. E isso nos leva ao 10º e último fosso do Malebold, o lugar dos falsificadores. E se a gente olhar a carreira inteira do Pernalonga, é praticamente uma aula sobre os dois primeiros tipos de falsificação, de pessoa e de palavras. É aqui que a gente crava o martelo. O principal pecado dele é a impostura. Pensa só, ele se finge de valquíria, de maestro, de médico. Ele está falsificando a identidade dele o tempo todo para conseguir o que quer. E na visão de Dante isso é gravíssimo. É usurpar a verdade divina do eu. Essa constante mudança de forma não é só uma tática, é uma rebelião. Ele é, no fundo, um falsificador de pessoas. Bom, se a gente achou o crime, agora vem a sentença. E no inferno de Dante, a justiça é poética. A punição sempre tem a ver com o pecado. É um espelho. Essa lei se chama contrapasso. Basicamente, a punição é um reflexo simbólico, uma inversão do pecado. É como se a culpa do pecador ficasse visível, ecoando pela eternidade de um jeito bem irônico. Em vida, ele era um mestre do disfarce, né? Tinha controle total da própria identidade. Podia ser quem ele quisesse. Mas no inferno, o corpo dele vai estar numa metamorfose constante, dolorosa e, o pior,
totalmente fora de controle. A própria identidade vira uma câmara de tortura, uma paródia grotesca dos disfarces que ele usava com tanta alegria. Em vida, ele era o mestre da física de desenho animado. Ele dobrava a realidade conforme a vontade dele. Pintava um túnel na pedra e o túnel aparecia. A gravidade só existia quando o inimigo olhava para baixo. Já no inferno, todos os truques dele vão dar errado. Pra sempre. Ele vai bater de cara nos túneis que pintar, as bigornas vão cair só na cabeça dele, ele vai virar vítima eterna dos próprios truques, onde tudo falha de forma catastrófica. Em vida, ele era o caçador imperturbável. A marca registrada dele era essa calma, essa frieza sob pressão, que sempre virava o jogo e transformava o caçador em caça. E no inferno, ele vai ser a presa eterna. Sem a sua sagacidade, sem a sua calma, sentindo pela primeira vez na eternidade o pânico absoluto de ser caçado, sem ter para onde fugir. Em sua eternidade, a pergunta "o que é que há, velhinho?" não vai ter resposta, só o eco do próprio desespero. E é assim que a gente o deixa. No 10º fosso do 8º círculo, um lugar onde tudo aquilo que o fez forte na terra se transformou, ironicamente, nas ferramentas do seu tormento eterno.